fale conosco. Libera sobre nós a palavra revelada de Cristo, a mensagem que vem do teu coração, do céu, do teu trono, segundo a tua vontade e o teu querer. Espírito Santo, abre os nossos olhos nessa noite, para que a gente possa ver o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, é por tua causa. E a tua palavra nos garante que quando tiver 2 ou mais reunidos no teu nome, o Senhor já está no nosso meio. Que o Senhor seja entronizado nesse lugar, que o Senhor seja exaltado nesse lugar, que o Senhor seja honrado nesse lugar, que cada coração que receber a palavra do Senhor aqui, receba juntamente fé, ousadia para crer em milagres, sinais e prodígios. Pai Santo, em nome de Jesus, endireita os caminhos do nosso coração, corrige a nossa fé nessa noite e nos dá a visão e os olhos de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração de estar ministrando nos próximos domingos, os próximos 2 domingos, e esse domingo aqui, né, sobre a reforma protestante, sobre Martim Lutero, sobre o que ele fez. E é interessante que muitas vezes nós somos cristãos e não conhecemos a história da igreja, não conhecemos o que aconteceu na história da igreja. Olha, a igreja foi fundada lá em Atos, né? Eu até brinquei com uma pergunta que eu recebi. Alguém me perguntou, falou: pastor, quando que vai ser inaugurada a igreja? O que o senhor está esperando da inauguração da igreja? Eu falei: olha, primeira coisa, a igreja já foi inaugurada e não foi pelo pastor. Foi inaugurada lá na cruz do Calvário, e aí, um pouco tempo depois, o Espírito Santo veio selar, e começou a igreja, então inaugurou a igreja lá em Atos. Então, a igreja já foi inaugurada, amém? Então, eu estou te dizendo isso, porque a igreja não começa aqui, ela começa lá em Atos. Você tem que saber a história da igreja, o que aconteceu nesse decorrer da história, porque foram cometidos falhas e erros, que a gente não pode voltar neles. Vocês estão comigo, gente? Nós não podemos voltar nessas falhas e erros, e muitas vezes nós voltamos para esse lugar. Uma das coisas que eu percebo que muitas vezes aconteceu nos púlpitos, nesses dias, é tirar Cristo do centro. Cristo é o centro da igreja, é o centro da mensagem, né? Os púlpitos muitas vezes se tornaram mensagens motivacionais, aonde você recebe aqui algo que vai mexer apenas na sua alma, no seu sentimento, mas não te alimenta. Porque o que nos alimenta é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Martinho Lutero, então, ele era um padre na Igreja Católica, um monge, né, na Igreja Católica. A história nos diz que, em um determinado momento, depois de falhar muitas vezes, não conseguir viver a vida de Deus, a vida de Cristo, não conseguir experimentar as coisas de Deus, ele se voltou para a palavra. E ele, começando a ler a Bíblia e voltando-se para a palavra, ele descobriu as verdades do Evangelho. E ele foi iluminado porque ele leu a Bíblia. Então preste atenção, irmão, olha aqui para mim. Hoje você tem a Bíblia na sua mão, você tem a Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia no seu computador. Irmão, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Porque quando você lê, o Espírito Santo pode falar com você, porque Deus escolheu falar através da sua palavra. Ele escolheu falar comigo, com você, através da sua palavra, que é fiel, que não muda. A Bíblia, então, é a fonte de tudo aquilo que Deus tem para nos falar. Se não está escrito lá, não é a palavra de Deus. Mas se está escrito lá, você tem que, então, saber o que está escrito para você avaliar o que você está ouvindo. Chega aqui um pastor para você e começa a pregar. Você tem que ser um bereano. Sabe o que é o bereano? Em Atos não, nas epístolas paulinas, nós vemos que é elogiado uns irmãos que moravam na região de Bereia, que enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles iam nas escrituras e confirmavam para saber que se o que ele está falando está de acordo com as escrituras. Por quê? Porque nós precisamos entender as escrituras e, quando recebemos a pregação, comparar com ela, para saber se isso é da parte de Deus ou não. Validado pelas escrituras, receba em nome de Jesus. Entende? Então Martim Lutero, ele teve essa experiência primeiro com a palavra, e ali então ele começou a ter a revelação da verdade do Evangelho. Mas eu preciso te contar o contexto. Naquela época, né, ali por volta de 1500, você sabe como que as pessoas poderiam ser salvas, segundo a Igreja Católica? E eu não estou aqui para falar mal de católico, porque eu sei que tem muito homem e mulher de Deus na Igreja Católica, amém?
também é uma igreja do Senhor. Você vai tomar um susto naquele dia, que você vai ver muita gente lá no céu, que está dentro da igreja católica. Mas o ensino precisa ser corrigido, como ele fez há 500 anos atrás. Quando Martim Lutero começou a ler a Bíblia, ele não queria separar, criar o protestantismo, inicialmente. Ele não queria separar-se da igreja católica. Ele queria que a igreja católica corrigisse o ensino que estava sendo ensinado. Mas pastor, o que eles estavam ensinando? Uma das coisas que eles estavam ensinando: para você ser salvo, você tem que comprar a sua salvação. Fazer indulgências. O que é indulgência? A indulgência é eu comprar algo, ofertar algo, ou dar uma oferta, e aí Deus então vai ter meu espaço reservado lá no céu por causa da minha oferta. Você ouve isso hoje, só que diferente. Se você der a sua oferta, você vai ser abençoado. Se você está dando oferta para ser abençoado, tem alguma coisa errada na sua fé. Que a primeira coisa que você tem que entender é que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais reservadas a nós das regiões celestiais por causa de Cristo. Ele é o motivo de nós sermos abençoados hoje. Hoje nós não só temos a bênção de Deus, mas como somos também uma bênção aonde chegamos, porque nós somos enviados por Cristo. Entende? Então a consequência de dar algo, né, é porque eu já sou abençoado. Hoje eu não dou para ser. Hoje eu não oferto para ser abençoado. Eu oferto porque eu já sou abençoado. Preste atenção. Naquela época então, para ser salvo, você tinha que dar uma indulgência. Pagar. A igreja católica estava precisando de dinheiro. Então eles pegaram a Bíblia, tiraram da mão das pessoas. As escrituras não estavam nas mãos das pessoas. As escrituras estavam com o clero, com a classe de pessoas que serviam na vida da igreja católica. Ninguém tinha acesso às escrituras. As pessoas, quando iam receber a palavra, né, o que se pregava ali não eram as escrituras. Então, se você quisesse ser salvo naqueles dias, você tinha que fazer o quê? Comprar. Preste atenção. Eles vendiam a cruz, pedaços da cruz de Cristo. Que Cristo foi crucificado. E a história diz que se fosse juntar todos os pedaços da cruz de Cristo, dava para construir uma arca de Noé. Por quê? Todo pedaço de cruz, eles falavam, era de Cristo, e vendia. E as pessoas ofertavam. Então, se um ente querido houvesse morrido, se uma pessoa tivesse morrido, e você não tinha certeza da salvação dela, eles falavam o seguinte: você pode agora comprar a salvação dessa pessoa, e vai endereçar a ela, e Deus vai dar a salvação para ela. Você percebe que a salvação toda estava baseada numa compra. Mas eu preciso te dizer algo. As bênçãos de Deus são tão caras, que nenhum homem sequer pode comprar. Homem algum pode comprar a bênção de Deus. Porque todo homem é pobre demais para comprar a bênção que Deus tem. E Deus também é tão rico, que não precisa vender para você as bênçãos dele. O que ele fez então? Por meio de Jesus Cristo, ele nos deu a maior de todas as bênçãos, e com ele todas as outras também, que é a salvação. E ele nos deu como? De graça. De graça. Você pode falar comigo? De graça. É bom ganhar coisa, gente? Eu gosto de ganhar coisas. Eu fui tratado muito na minha vida para aprender a ganhar coisas. Mas agora eu tenho muita alegria quando eu ganho coisas, né? Quando eu ganho presentes. E a maior dádiva, ou presente, que Deus nos deu, foi Cristo. Foi a salvação em Cristo Jesus. Que é de graça. Você não precisa pagar. Agora eu vou abrir um detalhe para você. Cristianismo não é religião. Vira para a pessoa que está próxima de você e fala: acorda, irmão. Não são nem 7 da noite. Preste atenção, olha aqui. Fala para esse irmão que está próximo de você: cristianismo não é religião. Não é. Preste atenção. Todas as religiões, pegue qualquer uma delas, todas vão ter o mesmo sistema. Todas terão o mesmo sistema. Qual que é o sistema? Eu faço algo para ser então abençoado. Então me comporto bem para ser abençoado. Eu faço uma penitência
para que eu seja abençoado, né? Eu faço algo, uma dádiva, ou eu tenho um bom comportamento, ou eu ajudo os pobres, para que então eu possa alcançar o favor de Deus e ser o quê? Abençoado. Todas as religiões usam esse princípio. Todas. O cristianismo não é assim. Todas as religiões é o homem querendo chegar até onde? Deus. É o homem buscando chegar-se até Deus. E cristianismo? Cristianismo é Deus vindo até o homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo e se fez a imagem e semelhança, ou se fez carne e sangue, imagem e semelhança de servo, de homens, de nós. E nasceu de uma virgem. Agora preste atenção. Toda a religião está falando que nós temos que fazer coisas para chegar até Deus. Mas cristianismo é Deus vindo até o homem. Você está vendo que é completamente diferente. Por isso o cristianismo não é religião. Cristianismo é recebido de graça. Toda religião, para você ser abençoado, você tem que pagar alguma coisa, fazer alguma coisa, ter um bom comportamento. Pastor, mas quer dizer que no cristianismo nós não vamos ter bom comportamento? Vamos, mas não como fundamento de troca, como resultado de fruto. É diferente. Vocês estão comigo aqui, gente? Então percebe que cristianismo não é religião. E Martim Lutero descobriu isso. Descobriu como? Lendo as Escrituras. Mais uma vez, você deveria ler a Bíblia. Você deveria meditar num versículo diariamente. Você deveria tomar uma palavra para você diariamente. E aquela palavra vai ministrar o seu coração. E é interessante que isso me faz lembrar de algo. Todo ensino, filosofia, doutrina, não é neutro. Não é neutro. Isso vai produzir em você um perfil de pessoa e um comportamento. Um perfil de igreja, um perfil de povo, um perfil de nação. Então, preste atenção. Você deveria avaliar muito bem aonde você está colocando a sua família. Você deveria avaliar muito bem aonde você está levando a sua família aos domingos para ouvir a mensagem. Checar com a palavra se a mensagem que está sendo pregada é de acordo com as Escrituras. Porque se não for, todo o ensino, toda a filosofia, toda a doutrina vai produzir naquelas pessoas um comportamento. Mas que comportamento? Se for o ensino correto das Escrituras, um comportamento correto. Mas se for um ensino que não é o das Escrituras, um comportamento errado. Então, veja a gravidade que é você levar a sua casa, a sua família, para ouvir uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho. Por isso que você vê muitas vezes, troca a vida da igreja. Você vê o comportamento de troca. E olha, eu não estou aqui para falar mal de igreja, ok? Não estou falando mal de nenhuma igreja, estou falando mal de ensinos. Pessoas que ensinam errado. E Deus vai as corrigir com amor, vai transformá-las com amor, porque ainda não teve revelação. Mas todas as igrejas são de Cristo. Todas as igrejas, se a igreja é de Cristo. Não fale mal de nenhuma igreja, em nome de Jesus. Amém? Voltando. Então, é importante você avaliar o ensino. O que Martim Lutero fez? Ele avaliou o ensino há 500 anos atrás. O ensino que ele estava recebendo, inclusive ele era monge. Ele era um sacerdote da Igreja Católica. E ele avaliou como, irmãos? Pela opinião das pessoas, simplesmente? Não, ele foi para as Escrituras. Mais uma vez, você deveria ir para as Escrituras. Ele, o que ele fez? Ele fez 95 teses. Eu estive lá, na cidade da Alemanha, aonde ele pregou essas 95 teses na porta de um castelo da Igreja Católica, aonde ele colocou, as suas teses ali, para que todos pudessem ver. E em resumo dessas 5 teses, ele definiu 5 somentes. Pastor, o que é isso? 5 solas. Solas é em grego. Em latim, desculpa. O que é sola? Sola é somente. Primeira coisa, somente a Escritura. Segunda coisa, somente Cristo.
Terceira coisa, somente a graça. Quarta coisa, somente a fé. E quinta coisa, para a glória, somente tudo isso para a glória de Deus. Então, essas 4 coisas sempre vão apontar para dar glória a Deus. Glória ao homem? Não. Então preste atenção, aqui a gente já pode perceber algo. Se você é um cristão e você consegue se mudar, a glória é de quem? Não. Se você consegue se mudar, a glória é sua. Só que você querer mudar alguém ou mudar a si mesmo é um projeto falido. Se não fosse falido, Jesus não precisava ter vindo. Preste atenção, você está vendo tanto que uma crença errada vai produzir um comportamento errado em você e em mim? Se você acha que você pode se mudar por você mesmo, pelos seus esforços, pelas suas restrições, você tem um problema na sua fé, filho. Porque quem nos transforma, quem nos muda, é o próprio Senhor Jesus. É Cristo, por meio da palavra. Então não tire as escrituras, porque era a primeira coisa, né? Por meio da palavra e do Espírito Santo. Os dois juntos estão produzindo em mim e em você uma transformação. Uma transformação, inclusive, né? Que você nem percebe. Daqui a pouco as pessoas vão conversar com você e vão falar o quê? Você está diferente? Já aconteceu com alguém aqui? Você está diferente? Aí você fala, não, mas estou do mesmo jeito. Não, você não está conversando mais daquele jeito, falando aqueles palavrões, ou aquelas expressões, né? Você não está tendo aquelas explosões. O que aconteceu? Você está indo no psicólogo? Você está tomando algum remédio? Você fala, não, estou só ouvindo domingo a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo está me transformando, mas eu nem estou percebendo, olha, você que está falando agora que eu percebi. Assim é a transformação que Deus faz, irmãos. É a transformação que Deus faz. Onde a glória é de quem? Fala assim comigo, glória a Deus. Para acordar os irmãos, glória a Deus. A transformação que Deus faz, a glória é dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Por isso que você não consegue. Você acha que consegue. E olha, talvez você consiga mesmo dar uma coisa, 2 coisas na sua vida, mas você é só uma coisa ou 2 coisas? Não, você é cheio de coisas. Você pode se esforçar muito nessa área, mas e as outras áreas? Você não vai dar conta. Aqui você pode até parecer que mudou alguma coisa, mas não vai dar conta. Por isso, você percebe que um ensino errado vai produzir um comportamento errado em você. Mas o ensino correto vai te fazer descansar na obra consumada de Jesus. E você vai perceber daqui a pouco que Ele mesmo vai mudar você. Vai te livrar, vai te transformar, vai tirar aquelas coisas que não cabem mais na sua vida e vai te acrescentar outras que o Espírito Santo está preparando para você. Amém? Aleluia. Então, nós já falamos que cristianismo não é uma religião. Já falamos das 5 solas que Lutero definiu na Reforma, né? E aqui eu quero me aprofundar nas 2 primeiras. A primeira, como eu disse, é somente a Escritura. Fala assim comigo, somente a Escritura. Você já parou para pensar na Bíblia? Na história da Bíblia? Quantos autores tem a Bíblia? São cerca de 40 autores, que foi escrito e falado durante um período aí de 1.600 anos. Agora preste atenção, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ela se harmoniza com seus textos. E 40 autores diferentes escreverem algo inspirado, sem errar, sem falhar, é um milagre. Você percebe que Deus então está nessa história. Porque milagres são coisas que Deus é especialista em fazer. A Bíblia então, você percebe que não é algo humano, é algo divino. Inspirando humanos, inspirando homens. Homens receberam a mensagem. Esses dias eu estava meditando em algo. O profeta Isaías, 700 anos antes, profetizou a respeito de um rei, na época de Daniel. Falou o nome do rei, chamava Ciro. Ciro não existia naquele período, foi existir 700 anos depois. Me fala se não é uma coisa inspirada por Deus. Em Gênesis, você já vê o fim. E o fim nem aconteceu ainda. Mas lá em Gênesis, você vê que quando o homem cai e a mulher cai,
você percebe que Deus libera a primeira profecia da Bíblia, o próprio Deus. Ele fala o quê? Que do filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O próprio Deus profetizou isso. Lá em Gênesis ele já anuncia o fim no começo. Isso é só Deus pode fazer. Se você então pega as escrituras, nesse período todo de 1600 anos, você percebe que muitas coisas vão se harmonizando, né, até manifestação maior. Qual que é a manifestação maior? Cristo. Cristo vem, né? Cristo vem, se manifesta cumprindo todas as escrituras e profecias. Então, se você quer ver a obra de Cristo, aonde você vai encontrar? Nas escrituras. Se você quer ver o que Cristo fez por mim e por você, aonde você vai encontrar? Nas escrituras. Então, as escrituras é o fundamento para nós. Pisa aí no chão. Está firme o seu chão? Tá? Pois é, as escrituras do mesmo jeito. Na verdade, é melhor ainda. É mais firme que esse chão que você está pisando. Porque é em cima dela que nós andamos. Você percebe que até o Senhor Jesus, quando foi andar, ele andou sobre as águas, porque não é as águas que sustentam ele, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é as escrituras e é ela que nos sustenta. Amém. Diante das dificuldades, o que nos sustenta? A palavra. O barco está virando, as ondas estão vindo, o mar está revolto, né? O vento está soprando, as coisas não estão acontecendo da maneira que nós planejávamos. Mas não se esqueça, Jesus está no barco e a palavra de Deus é liberada sobre nós. Se ela é liberada e ele está no barco, você pode ficar tranquilo. As águas vão se acalmar. E se precisar, você vai poder andar sobre as águas também em chão firme. Você percebe então, as escrituras é a palavra inspirada de Deus. E ela é o fundamento da nossa fé. É por causa dela que nós reunimos aqui hoje, para aprender de Cristo, para aprender da mensagem de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos reunimos todos, você se assenta aí, e eu estou lá em casa, me preparo também, né, medito, oro. Para quê? Para chegar aqui e fazer o quê? Para te ensinar a como ser melhor na sua vida? Técnicas de como se aperfeiçoar? Não, eu venho aqui para contar para você o que Cristo fez por você. O que Cristo fez na cruz por você. Sabe o que eu, em outras palavras então? Por meio das escrituras eu estou aqui para te mostrar Cristo. Sabe, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia nos fala que ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos. E eu fico pensando, eu queria estar lá para ver essa conversa. Alguns estudiosos acreditam que era o marido e a sua esposa, esses 2 discípulos. E eles estavam a caminho de Emaús. E a Bíblia nos conta que Jesus, se aproximando deles, como quem não quer nada, puxou conversa. Vê se não é humilde um homem desse, que é o próprio Deus. Ele mesmo puxa conversa, para conversar com a gente. Nós somos cheios de não me toques, né? Não quero conversar com aquela pessoa. Ele não, ele vem e puxa a conversa. E ele começa a conversar. E ele pergunta para eles, o que vocês estão conversando? E os discípulos pegam e falam para ele, só você será que não está sabendo das últimas notícias? Vocês não viram a Globo? Não leu o jornal? Não viu a internet? Não viu o Instagram? E Jesus, não, o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, nós pensávamos que ele era o Messias, mas ele morreu. E aí Jesus para então, e a Bíblia diz que ele começa a discorrer a respeito das Escrituras, para mostrar ele. Imagina essa caminhada com Jesus, eles fizeram um seminário, uma caminhada, irmãos. Fizeram um seminário, uma caminhada. E a Bíblia fala que ele foi mostrando ele nas Escrituras, que é o que todo pastor, pregador, professor, mestre deveria fazer aos domingos. Mostrar Cristo por meio das Escrituras. A Bíblia fala então, que enquanto eles caminhavam, eles não reconheceram o Senhor, e o Senhor foi mostrando a obra dele, ele, por meio das Escrituras. Eu fico pensando, talvez Jesus começou a falar para eles o seguinte, olha, vocês lembram lá em Gênesis? Vocês lembram que em Gênesis, Deus pede para Abraão, o seu filho, o seu único filho, a quem ele ama? Você lembra dessa passagem? E Deus não foi lá e proveu o sacrifício? Pois é, o sacrifício que Deus proveu era o Messias na cruz. Talvez, eu fico pensando também, que ele vai lá para Êxodo, e em Êxodo nós vemos que um cordeiro foi morto para salvar o povo no Egito.
Ele deve ter falado, você lembra o cordeiro que foi morto? Foi morto na Páscoa, inclusive, o Messias morreu na Páscoa, no dia exato, na hora exata. Pois é, nesse mesmo dia, aquele povo recebeu um cordeiro para cada família. Aquele cordeiro foi que trouxe salvação para aquele povo. Do mesmo modo, Deus proveu o cordeiro dele para salvar o mundo. Lembra no deserto o pão que desceu do céu? O pão que caiu? Pois é, aquele pão era o Messias, o Cristo. E esse pão que alimenta as pessoas é a palavra de Deus. No deserto também, você vê que havia uma rocha, e da rocha saía água, e a Bíblia fala que a rocha o seguia. E você imagina, você está num deserto, Coríntios fala que a rocha o seguia. Então, você está num deserto andando e vê uma rocha que é um bebedor de água atrás de você. Deserto tem água, irmãos? Não, deserto é um lugar seco, árido. Mas Deus proveu uma água no meio do deserto para as pessoas se saciarem. Porque nos dias de sequidão na sua vida, lembre-se de beber da rocha que é Cristo. Então ele começou a mostrar ele nas Escrituras. E quando eles viam, a Bíblia fala que o coração deles queimava. Seu coração está queimando hoje? Porque você não está queimando, tá algum problema com esse pregador aqui. Não é com você não. A Bíblia fala que o coração deles queimava e fé vinha no coração deles. E aí, sabe o que aconteceu no final da jornada? Ele fingiu que ia passar, e eles falaram, não, vem comer com a gente, porque ele está gostando da conversa, a pregação está boa, continua pregando, senta aqui conosco. Ele entrou na casa com eles, e quando ele entrou, partiu o pão e desapareceu na frente deles, e eles reconheceram que era quem? O Senhor. Por quê? Para Cristo é mais importante que você o veja nas Escrituras do que pessoalmente. Aprenda, então, a valorizar as Escrituras. Aprenda a ver Cristo nas Escrituras. Então a primeira sola, ou somente, é o quê? As Escrituras. As Escrituras. É o primeiro que Martinho Lutero definiu. O mais importante são as Escrituras, a palavra inspirada de Deus. Mas a segunda coisa, que ele disse também que não é negociável, que é rígido isso, é fundamento, é Cristo. Cristo é a coisa mais importante, é a pessoa mais importante, né? Você vai ver que ele mesmo, quando vai ensinar para os discípulos, ele ensina a respeito de quem? Dele mesmo. Lembra que eu falei para vocês? Na jornada para Emaús, sobre quê? O que ele falou? A respeito de si mesmo. A respeito dele mesmo. Na onde que ele mostrou? Nas Escrituras. Então, Cristo é a segunda sola, né? Por quê? Porque Cristo é suficiente, primeira coisa. Não é Cristo e mais alguma coisa que você precisa. Sabe, você não precisa de Cristo e mais aquele curso motivacional para você melhorar. Você não precisa de Cristo e mais algo. Você precisa apenas de Cristo, porque Cristo é suficiente. Sabe? Alguém já ouviu falar de Nicodemos? Nicodemos, ele recebeu uma revelação do próprio Cristo. Qual que é o texto mais famoso, um dos mais famosos da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas viva eternamente. Sabe quem recebeu essa revelação? Nicodemos. Nicodemos ouviu isso da boca de Jesus. Irmãos, Nicodemos foi encontrar com o Senhor Jesus à meia-noite. Quem vai encontrar com alguém à meia-noite, escondido, escuro, é porque está com o quê? Com vergonha. Vergonha. Mas Jesus é tão humilde, que até aqueles que têm vergonha dele, ele recebe. E aí ele fala para ele, olha, você sendo mestre em Jerusalém, mestre, não sabe, não reconhece o que eu estou te dizendo? E o que ele estava dizendo? Que importa nascer de novo. Então a coisa mais importante é nascer de novo. Vamos aqui nascer de novo. E aí ele vai explicar agora o que é nascer de novo, como que é nascer de novo. E aí Jesus pega e fala para ele, olha, do mesmo modo em que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele falou isso, Nicodemos entendeu o que é nascer de novo. Agora, talvez você não entendeu, você está me olhando aqui, não entendeu o que é nascer de novo. Para você entender isso, você tem que voltar lá para a Bíblia, para as Escrituras, porque Jesus está citando um texto das Escrituras, que está lá em Números, projeta aí, Números capítulo 21, verso 5. Números 21, 5. Em Números 21, 5, a Bíblia fala que o povo falou
contra Deus e contra Moisés. Olha, sempre que há uma rebelião na vida da igreja, sempre vão falar contra Deus e contra Moisés. Vão falar mal do Moisés. E esse povo aqui, que estava no deserto, falava mal de Moisés muito tempo. E Deus foi tendo paciência. Mas tem um detalhe, eles falaram mal de outra coisa também. Vamos continuar lendo o texto? Abra aí sua Bíblia. Abra suas escrituras. Números, capítulo 21, verso 5. Eu estou encerrando, não fique ansioso. Por coisa alguma, diz as escrituras. O povo falou contra Deus e contra Moisés. O que eles falou mal? Por que nos fizeste subir no Egito? Para que morramos no deserto? Onde não há pão nem água? Pergunta. No deserto tinha pão e água? Tinha. Deus estava mandando a rocha que saía água e o povo bebia. E a Bíblia fala que a rocha o seguia. Imagina uma rocha seguindo aquele povo. No deserto, uma coisa assim maluca. Sem falar que tinha uma tocha à noite no céu, que os aquecia no deserto, que é frio à noite. E durante o dia tinha uma nuvem. E a nuvem trazia uma sombra sobre eles no momento quente do dia. Uau! E o povo está reclamando. Por quê? Porque aquele que murmura e reclama pode estar no jardim do Éden que ele vai reclamar. E aqui, eles estavam no deserto, mas Deus estava com eles, então não precisava mais nada. Por isso eu falo para você, Cristo é suficiente. Mas olha só, eles não falaram mal só disso. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Pastor, o que é isso? Para você entender, não caiu um maná do céu. O pão não descia do céu. Quando descia, eles iam lá e colhiam aquele pão. E com ele, eles se alimentavam daquele pão. Aquele pão é um símbolo de Cristo. É o Cristo que desceu do céu e nos alimenta hoje. Então, quando eles falaram mal do pão, eles estavam falando mal de quem, irmãos? De Cristo. De Cristo. Eles estavam rejeitando quem? Cristo. Pão, na Bíblia, tem a ver com alimento. O que te alimenta hoje? A palavra. Então, o pão é a palavra. O que eles estavam rejeitando? A palavra. Quando você rejeita a palavra, vai acontecer isso aqui, ó. Vamos ver? Números, verso 21, capítulo 21, verso 8. Na verdade, o verso 6. Cadê? Projeta para mim o verso 6. Próximo verso, 6. Então o Senhor, aqui está mandou, mas no original é permitiu. É diferente. Então o Senhor mandou o povo serpentes abrasadoras. Serpente na Bíblia é um símbolo de quê? De quê, gente? Só tem crente vencedor aqui. Serpente é um símbolo do diabo, demônios. O Senhor tirou deles a proteção? Sim, mas na verdade foram eles que tiraram a proteção. Qual que é a proteção? O alimento, a palavra. A palavra é alimento para você e ela é proteção contra demônios da sua vida, contra ações demoníacas. E o que aconteceu? Que mordia o povo e morreram muitos do povo de Israel. Imagina a cena. Eles falaram mal do pão e agora as serpentes começaram a agir na vida deles. Eu pergunto para você, as serpentes já estavam lá? Vou dar cola. Sim. Por quê? O deserto é morada de serpentes, eu não sei se você sabe, lá é a casa delas. Então quem estava passando no deserto, estava passando na casa das serpentes. Mas Deus estava protegendo eles? Sim. Por quê? Porque Ele estava dando o pão e a proteção. No dia que tirou o pão, também tirou o quê? Proteção. E o pão é que também é Cristo. Cristo. Agora, Moisés vai fazer uma oração, irmãos. Qual que é a oração que ele vai fazer? Ele vai falar, Senhor, nos livra das serpentes, remove as serpentes. Essa é uma oração boa? Sim? Sim? E quem já foi picado? O que acontece com eles? Que se exploda, né? Que morra. Não é verdade? Eu não fui, então vou orar para que a serpente não venha. Mas aquele lá que está morrendo ali no canto ali, ó, que se exploda. Deixa ele. Essa foi a oração de Moisés. Deus respondeu essa oração desse jeito? Não. Não. Quando Moisés orou, Deus respondeu de uma maneira melhor. E ele respondeu como? Construa uma serpente de bronze, coloque ela numa haste. O que é uma haste, irmão? Uma cruz. E sendo que
todo aquele que, olhar não, está escrito lá mirar, olhar, eu estou olhando aqui, mas se eu mirar, eu estou focado em você, certo? Sim? Então todo aquele que mirar para a serpente, será o quê? Curado. Agora preste atenção, vamos analisar algumas coisinhas aqui. Vocês estão com pressa? Não, aleluia. Vamos analisar algumas coisas aqui, rapidinho. Preste atenção. Se aparecesse um monte de serpente aqui agora nesse prédio, começasse a andar aqui, o que nós íamos fazer para resolver esse problema? Alguns iam começar a correr. Mas aí tem uns valentes legendários lá, que os irmãos que falam que é legendário, que não sei o quê. Fala assim, vamos reunir os homens. Cada um pega um pedaço de pau. Você mata 5, começa a dar uma meta para eles. Para quê? Para a gente tentar resolver o problema. Ia resolver o problema? Não. Ia amenizar o problema? Ia. Porque o máximo que nós podemos fazer por nós mesmos é amenizar alguma coisa. Mas o problema vai permanecer. O que Deus fez? Uma loucura. Uma maluquice. Ele mandou fazer uma haste, mandou construir uma serpente de bronze. Bronze na Bíblia significa juízo. E falou o seguinte, olha, se aqueles que foram picados olhar para essa serpente, mas não só olhar, mirar, alguém que já atirou? Já deu tiro? Para você atirar, você precisa fazer o quê? Mirar. Mirar envolve o quê? Concentração, mente, prestar atenção. Então não dá para você ficar aqui no culto prestando atenção em outras coisas. Tem que prestar atenção na palavra. Não no celular, pelo amor de Deus. Na palavra. Mirar, todo aquele que mirar e ver a serpente, então, vai ser o quê? Curado do veneno da serpente, não vai morrer. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que toda vez que eu pregar as Escrituras, que você ouvir a pregação do Evangelho, e na medida que eu prego, você vê Cristo, você está sendo curado, transformado, você está sendo renovado, sua fé está sendo ampliada. Toda vez que você vê Cristo nas Escrituras, algo novo acontece em você. E a serpente não tem poder sobre a sua vida. Qual que seria a nossa oração? Senhor, remove aquele chefe ruim. Remove aquele contratista ruim. Remove aquele patrão ruim. Remove aquela pessoa da minha vida. Deus faz isso? Não. Deus não remove. Deus não vai remover o problema. Deus vai te dar um antídoto. Que é o quê? Imunidade contra os problemas. Daqui a pouco, aquela pessoa que te afetava não te afeta mais. Sabe, eu lembro, eu passei por uma situação terrível na minha família. Quando eu falo terrível, é porque me marcou muito. Eu vi meu pai traindo a minha mãe. Eu vi, com os meus olhos. E aquela mulher, para mim, toda vez que eu a via na rua, me dava um gelo na barriga. Porque aquilo aí quase destruiu a minha casa. Interessante que eu fui para o encontro com Deus. Alguém aqui já foi no encontro com Deus? Pois é, eu não era crente ainda e fui nesse encontro com Deus. Nós vamos fazer um aqui, amém? Em dezembro nós vamos fazer um aqui, em nome de Jesus. E você vai vir. Está comigo aqui. E vai trazer um monte de gente também. Nós vamos ter uma experiência com Deus aqui. E aí, nesse encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus. Minha vida foi transformada. Eu consegui perdoar meu pai, consegui perdoar essa mulher, consegui perdoar um monte de gente que eu tinha problema. E aí, eu fui fazer o teste. Fui no final de semana para a casa deles, eles moravam no interior. Eu falei, Senhor, se essa mulher passar aqui, eu vou descobrir se eu perdoei mesmo ou não. Porque toda vez que eu a via, vinha um gelo na minha barriga. E aí, então, eu estou dirigindo o carro, a mulher passou. Eu nem percebi direito. Depois que passou, há muito tempo, eu lembrei, falei, ela passou, não senti nada. Deus transformou minha vida. Tirou o ódio, o rancor, a raiva e me curou. Por quê? Porque eu olhei para Cristo. Então, se você quer ser transformado, filho, olha para Cristo. Olha para Ele. Ele é que pode transformar a sua vida. Por isso, Martim Lutero definiu isso para nós, para trazer essa reforma. As Escrituras, somente as Escrituras. Cristo, somente Cristo. Por isso, todas as Escrituras apontam para Cristo. E se você não
ver Cristo nas Escrituras, você tem um problema. Você precisa enxergar. E quando você enxerga, você é transformado. Amém? Vamos ficar de pé. Parece que quando tem tradução, eu prego menos, né? Com tradução, sem tradução, eu prego mais. Mas eu espero que você tenha sido alimentado hoje aqui. Não acabou. Domingo que vem tem mais. O Senhor Jesus, certa vez, disse: muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas Ele vai dizer depois. Talvez você não pode suportar agora, você está cansado, você está querendo ir embora. Mas domingo que vem tem mais. Feche seus olhos. Pessoal do louvor. Pai Santo, que a Tua graça que nos basta também, assim como as Escrituras, que elas dizem, nos basta, assim como Cristo nos basta. Senhor, nós te pedimos nessa noite, para o Senhor colocar os nossos olhos e o nosso coração no lugar certo, que é Cristo e Sua Escritura, Sua Palavra. Senhor, eu peço para que o Senhor fale e continue falando conosco por meio das Escrituras nessa semana. Que os meus irmãos tenham fome e sede do Senhor nessa semana. E quando lerem a palavra do Senhor, algo venha brilhar aos olhos deles. O coração deles venha ser incendiado nessa semana por meio da palavra do Senhor, das Escrituras. Que quando eles lerem as Escrituras, Cristo se manifeste para eles. Que fé venha ao coração deles. Pai Santo, essa semana, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um dos meus irmãos. Coloque eles, Senhor Jesus, no lugar certo, na hora certa. Livra eles do mal, livra eles do maligno, livra eles da queda, da tentação, do pecado, da miséria do homem que é o pecado. Pai Santo, em nome de Jesus, guarda cada um deles no Teu nome. Livra-os do acidente, do homem mau, do homem de Belial. Pai, peço que o Senhor conecte cada um deles na Tua verdade, na verdade do Senhor. Conecte-os no Teu corpo, no corpo de Cristo, e que eles sejam iluminados, instruídos na Tua palavra. Assim nós oramos e concordamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu oro para que você tenha uma semana de vitórias no Senhor Jesus. E você só vai sair desse prédio se você der um abraço em 2 ou 3 irmãos. E assim nós estaremos encerrados em nome de Jesus.